E aí pessoal, bem-vindos ao canal. Estamos na terceira parte do volume 15 da Light Novel de Damati. Mais um interlúdio e agora o nosso foco é a Lily. Então vamos lá. O interlúdio já abre com a Asha dando parabéns, falando que a Lily vai subir de nível. Isso ocorrendo no dia seguinte à atualização dos status do Bell. E ao ouvir isso, parece que a Lily não processa a informação. Tanto que ela vai reagir com: hã? Quem? E a Asha vai: você. E a Lily: eu o quê? Vai subir de nível. Onde? Aqui mesmo. Quando? Agora. Aí vai ter um momento de silêncio e a Lily vai dar um grito, né, de felicidade. E ela finalmente subir de nível, finalmente sair do nível 1. Para ela foi como um triunfo sobre a marca sombria que a Soma família deixou na história dela. Que aquilo dava um valor para a vida dela, uma pessoa que recebeu a fauna no momento que nasceu. E é detalhado que apesar da Lily não contribuir muitas vezes no combate, todos os pontos que ela sobreviveu nos últimos acontecimentos da história, somado ao uso da magia de transformação dela, que ficou muito mais forte, permitiu ela conseguir Excelia suficiente para subir de nível. A Lily também ganhou uma habilidade nova, o chamado de comandante, que é uma habilidade que facilita dar ordens durante uma batalha. E também ela vai ganhar a opção de escolher uma habilidade, ela vai escolher resistência para priorizar o papel de suporte dela. A outra habilidade que ela recebeu como opção era uma que ajudava a fazer itens como poções, mas eles poderiam sempre contar com a Miyako família, então ao invés de ir concorrer com eles, era melhor ela focar no que ela já fazia mesmo. Todo mundo vai parabenizar a Lily, que vai ficar extremamente feliz. Ela vai falar que nunca tinha imaginado que esse dia chegaria, que ela finalmente se sentia como se ela tivesse sido aceita pela realidade que um dia ela tanto odiou, e aceita por um mundo que, graças a várias pessoas que ela encontrou na vida, parecia brilhar muito. Mas, acima de todos, tinha aquele garoto que mudou ela, que graças a ele ela encontrou a força para parar de seguir com aquela vida de garota sempre coberta em cinzas e começar a ser ela mesma. E ela vai pensar, teve um momento que eu realmente queria acabar com a vida dele. Aquele sentimento indescritível que ela sentiu no primeiro encontro dos dois. Que apesar de ter sido um encontro extremamente negativo no momento, que ela agiu de modo negativo, aquele ainda era uma lembrança boa para ela, algo precioso, porque ela encontrou alguém que salvaria ela. E ali ele vai falar que vai continuar apoiando o Bel para sempre. Aí veremos a Lily caminhando pela rua, toda feliz, carregando um saco com ela. E ela vai pensar, será que nossa família vai ser promovida por minha causa? E isso vai aumentar as taxas. E talvez seria melhor manter ela ter subido de nível em segredo. Só que ela vai, quem se importa? Agora é hora de comemorar. Até que ela vai acabar se encontrando com o Juan. O Juan, que era um prum da Apollo Família, que nós já vimos ele novamente lá no volume 8, que ele estava trabalhando numa taverna só para pruns. Vai acabar puxando conversa, ali ele vai revelar para ele que ela subiu de nível e por isso que ela estava tão alegre. O Juan vai achar meio inacreditável que um prum não poderia subir assim de nível tão facilmente. Ele vai acabar ficando com raiva, pensando por que só a Lily subindo de nível. Isso vai meio deixar a Lily em alerta, porque ela conhecia a expressão que o Juan estava fazendo. Que apenas uns 5 meses atrás a Lily tinha a mesma expressão. Inveja, que a simples visão do sorriso dos outros era insuportável. E no caso da Lily tinha o ódio também. A Lily vai tentar falar, mas eu me esforcei muito. E o Juan vai acabar falando, eu entendo isso. E o Juan vendo aquela sacola na mão da Lily vai perguntar se aquilo era dinheiro. Só que antes que a Lily pudesse responder, uma voz familiar para a Lily vai falar: Lily, minha querida. E ela vai mover o olhar dela e vai ver um casal de idosos que parecia estar vindo na direção dela. E nesse momento, a Lily vai usar a magia dela. O casal de idosos vai chegar chamando pela Lily, mas vai encontrar uma garota elfa. Aí vão pedir desculpa pra elfa, porque eles acharam terem visto alguém que eles conheciam. E o Juan, vendo aquilo, vai falar: vocês disseram Lily. Por acaso vocês estavam se referindo a Liluca Erd da Este Família?
E a velhinha vai responder sim, ela mesma. E depois o senhor vai falar: a gente costumava ter uma loja de flores, e sabe? Um tempo atrás ela costumava viver conosco. Só que nós fizemos algo muito ruim com ela, que na época eles não perceberam o quão terrível foi a ação deles, de que eles só estavam pensando em si mesmos e nem consideraram o fardo que a garota estava carregando e expulsaram ela. E desde então, de tempo em tempos, aparece dinheiro diante da loja deles, como se a Lily estivesse pedindo desculpas. Aí o casal no começo achou que ela estava fazendo graça com eles, mas o dinheiro sempre vinha seguido de flores. Flores que eles disseram para Lily que eles gostavam. Aí o Juan vai continuar a conversa perguntando do porquê eles não vão até a casa desta família para poder conversar com a Lily. Só que o casal vai dizer que não sabe como se aproximar dela, ou melhor, não saberia nem o que dizer na hora. E a Lily, disfarçada de elfa, vendo umas flores que a senhora está carregando, vai pedir para comprar elas e oferecer o saco de dinheiro que estava com ela. E vão recusar: não, a gente não pode vender isso, são sobras de hoje. E você está dando dinheiro demais. Aí a Lily vai falar: ó, hoje aconteceu algo muito bom para mim, algo que deu um valor para tudo que aconteceu até hoje. Então eu quero comprar esse buquê que está com você com esse sentimento e essas moedas. Aí, vendo que era um desejo realmente genuíno da garota, vão aceitar fazer a venda. Aí o casal vai se despedir e o Juan vai falar: ei, você realmente está bem com isso? E ele vai falar: não, assim tá bom. Se eles me vissem, eles só ficariam nervosos. É melhor desse jeito. Eu acabei com o lugar que eles me deram um dia. E agora eu terminei de pagá-los pelos problemas que causei. Está acabado. E de qualquer jeito, eu sou como eles. Não, talvez eu esteja com ainda mais medo de encontrar com eles. Mesmo depois de subir de nível, eu acho que sou a mesma prum fraca que sempre fui. E Juan vai falar: uma ova que você é fraca. Você é forte, muito mais forte que eu. E ali ele vai sorrir, um sorriso de gratidão, enquanto as flores que ela carrega também pareciam sorrir. Em outro local da cidade, nós vemos o Deus Soma, que vai olhar pela janela e falar: aquela garota, ela cresceu. É uma sensação que eu tenho. E o anão Chandra, que estava lá com Deus, vai perguntar se o Deus estava se referindo a Lily, que vai confirmar, e o anão vai se oferecer: ó, eu não entendo da onde veio isso, mas se você tiver interesse eu posso ir até a casa da esta família perguntar sobre ela. Mas o Soma vai falar: não, esqueça, eu não tenho o direito de me aproximar dela. E o Chandra vai falar: não tenho direito? E o Soma vai responder: eu já a abandonei uma vez, e desde então ela saiu do meu alcance. O Chandra vai sair da sala, o Soma sozinho, novamente olhando pela janela, vai falar: parabéns. E vai sussurrar: você cresceu muito. 15 anos atrás, o mundo era muito mais sombrio do que hoje. Os problemas foram causados justamente pelo fracasso na execução das 3 grandes quests. E as 2 famílias mais poderosas de Horário tinham sido destruídas. E este vazio no poder foi como um convite para a escuridão, as pessoas ruins, o mal se erguer. Aqueles dias onde o crime era algo comum e muitas vezes a pessoa saía impune, foi quando a Lily nasceu. E as memórias mais antigas da Lily são de quando ela tinha 3 anos de idade. Ela vestida em farrapos e fazendo a primeira coisa que ensinaram ela na vida: a mendigar, pedir por dinheiro, esticar as 2 mãos para qualquer pessoa que passasse. E se não fosse pelos status nas costas dela, ela provavelmente teria morrido num canto por aí. Nos traga dinheiro. Essa era a única frase que os pais da Lily diziam para ela. Pais que pertenciam à Soma família. Pais que, como a grande maioria dos membros da Soma família, só queriam colocar as mãos na melhor bebida do Soma. E por causa disso eles não pensavam 2 vezes em usar a Lily para ganhar dinheiro. Mas não demorou muito e eles estavam mortos.
E a Lily só ficou sabendo disso através das risadas dos outros aventureiros, fazendo piada com os pais dela que foram atrás de dinheiro na dungeon e foram massacrados por monstros. E mesmo sem a Lily ainda conseguir compreender aquele sentimento, ela sabia que agora estava realmente sozinha no mundo. E assim a vida dela continuou, com dias preenchidos de miséria, onde ela continuava a implorar por dinheiro e às vezes procurava por comida no lixo. E com a vida assim, em algum momento a Lily começou a pensar: quem um dia já cuidou dela? Quem a vigiou quando ela ainda não tinha consciência das coisas? Quando ela não conseguia andar? Ela não conseguia imaginar os pais dela fazendo isso. Aí um dia, com fome, vagando pelas salas da casa da família dela, ela vai acabar se encontrando com o Deus Soma. O Deus misterioso observando ela, e a Lily vai acabar vendo um saco com comida na mesa dele. Um saco com batatas que foram fritas à perfeição. E com o estômago da Lily roncando, o Soma vai se aproximar dela sem falar nada e oferecer uma das batatas. A Lily vai comer cheia de prazer, que foi a primeira refeição dela de verdade em muito tempo. Depois de até lamber os dedos, ela vai agradecer ao Deus pela comida. Mas o Soma não vai responder, vai seguir andando. A Lily vai acabar indo atrás dele. O Soma vai colocar mais batatas num prato e colocar esse prato numa cadeira. E a Lily vai demorar um pouco, mas vai entender que aquilo era para ela. Enquanto ela comia, o Soma foi trabalhar nas bebidas dele, mexendo com a mistura, um som ecoando, e a Lily vai pensar: esse som, aquela sensação de que ela já ouviu aquele som antes, como se fosse uma canção de niná do passado, que vai fazer rapidamente a Lily cair no sono. Lágrimas vão começar a descer pelos olhos da Lily enquanto ela dorme. O Soma vai pegar ela, vai colocar ela numa cama, vai cobrir ela. E assim a Lily pela primeira vez sentiu o amor de alguém. Sentiu o aconchego vindo do Deus dela. Uma grande mudança ocorreu na vida da Lily quando ela tinha 6 anos. O novo capitão da família, Xanias, que pelo jeito matou o capitão anterior para assumir o posto, convocou uma reunião de todos os membros da família, exceto o deus Soma, falando que a família agora trabalharia para se expandir ainda mais e com isso vão entrar nos anais da história. E todo mundo vai receber um copo com a bebida divina. E no momento os Anis vai falar: ó, um brinde para o avanço da nossa família. E um momento depois, a bebida divina tocou a língua da Lily, e a partir daquele momento, ela não era nada mais do que um animal. Depois daquilo, a Lily nunca mais visitou o Soma. Ela começou a entrar na dungeon, o local onde os pais dela morreram. Ela precisava de dinheiro. Não, ela precisava da bebida divina. Eu quero ela. Eu quero sentir o gosto dela de novo. De qualquer jeito. Ela ficou desesperada para tentar cumprir as cotas definidas pelo Zane. Ela se tornou um aventureiro procurando o brilho das pedras mágicas. Com sua transformação num zumbi louco por bebida completa, ela nunca percebeu o olhar desesperançoso do Deus Soma, observando-a do andar de cima da casa. Nem ela percebeu o plano dos Anis, que ao usar a bebida divina, bagunçou a administração da família, separando seus seguidores de seu Deus. As exigências por dinheiro ficaram cada vez maiores. A corrupção da família se expandiu. Enquanto isso, a Lily continuava matando monstros fracos como goblins ou kobolds, e só fazia isso se escondendo nas sombras e planejando seu ataque cuidadosamente, porque ela sabia que um ataque direto ela provavelmente acabaria virando comida. Mas logo ela atingiu os limites dela. Ela não conseguia comprar equipamentos, pagar por reparos, e o corpo dela acabado iria ceder a qualquer momento. E cada ida à dungeon a deixava mais ainda no vermelho. E mesmo implorando para que o deus atualizasse os status dela, não adiantava. Ela alcançou o limite de que a própria prática e esforço dela iria levá-la. E para piorar, ela simplesmente não tinha talento para ser uma aventureira. E com isso ela foi forçada a se tornar uma supporter, iniciando assim os dias em que ela era explorada. A Lily evitava trabalhar com os membros da própria família porque eles acabavam pagando pouco para ela. Mas trabalhando para outras famílias, a pequena Lily
estava sempre recebendo crueldades. Vários aventureiros enganavam ela e roubavam os itens deixados pelos monstros. Muitas vezes brigavam com ela por erros que ela não lembra de ter cometido, sendo forçada a trabalhar de graça. Outras vezes, as armas e poções dela eram roubadas imediatamente. Humilhação e desespero enchiam o coração dela. Não havia um único dia em que as bochechas dela não ficavam cheias de lágrimas. Alguém que só era uma supporter, um alvo de desdém. Mas foi nesse momento que a magia da bebida divina começou a enfraquecer. Novamente sóbria, a Lily se sentiu completamente desolada, devastada. Ela sentiu até raiva do soma e da bebida divina dele que a encurralou. Mas não tinha mais volta. A Lily já estava famosa entre os aventureiros de baixo nível de que ela era boa para ser usada para ganhar mais lucros. Não havia mais ninguém naquele mundo que a ajudaria. Cheia de pensamentos negativos, a Lily desejou jogar a vida dela fora. Mas ela sabia da dor que viria ao fazer isso, as garras dos monstros rasgando o corpo dela. E não conseguindo mais aguentar outro dia de ser explorada, a Lily fugiu dos aventureiros e da família dela com lágrimas nos olhos. Ela queria acabar com a ligação dela com o Deus dela e se disfarçar de um cidadão comum e encontrar uma pequena felicidade. Mas os aventureiros não permitiriam nem isso. O momento que ela entendeu que jamais conseguiria fugir da sua família, o momento em que ela percebeu que ela continuaria a sofrer nas mãos dos aventureiros, foi quando ela viu o que sobrou da loja de flores que pertencia a um casal de idosos com a qual ela estava vivendo. A Lily tinha acabado de começar a viver com eles e essa foi a gratidão que eles receberam. E eles olharam para ela como se ela fosse lixo. Sob aqueles olhares, o coração da Lily quebrou e os lábios do Senhor começaram a se mover. A Lily não queria que ele falasse e ela queria gritar com toda a sua força, mas nenhuma palavra conseguiu sair da boca dela. Me chame, diga o meu nome, me chame de Lily com a mesma gentileza que você sempre teve e acaricie minha cabeça como sempre. Diga que não faz mal não fazer um trabalho perfeito, como você já fez uma vez. Diga que você precisa de mim. Me ajude, não me jogue fora. Se vocês dois me abandonarem, então eu queria jamais ter conhecido você. E algo quebrou dentro da Lily. Ninguém jamais chamará por mim. Ninguém jamais dependerá de mim. Ninguém jamais precisará de mim. Ninguém jamais me ajudará. Ela estava sozinha. Nenhuma mão se estenderia para ajudá-la. Depois daquele dia, os olhos dela ficaram selvagens e desesperados. E com isso a Lily continuou trabalhando como supporter, seja ajudando aventureiros da sua família ou qualquer outra família, sempre fingindo ser uma serva fiel. E foi por volta dessa época que a Lily começou a roubar. Enquanto as habilidades da Lily como uma ladra ampliavam, ela continuava sendo explorada. A própria família dela vai inclusive sugerir para vender ela para o setor do prazer, mas vão acabar desistindo da ideia porque uma pessoa vinda de outra família seria considerada espião e provavelmente não conseguiriam muito por ela. Isso só vai ampliando o rancor no coração da Lily. E quando a Lily começou a se aproximar dos 13 anos de idade, ela começou a trabalhar na vingança dela. A magia Cinderela apareceu nos status dela cerca de 6 meses atrás, e com isso, agora ela podia mudar sua aparência, roubar os aventureiros e conseguir uma fuga completa. Depois de disfarçar de uma linda e inocente elfa supporter, ela conseguiu roubar tudo de valor de um grupo de aventureiros, e o sucesso disso é fazer ela dar uma grande risada, uma risada de prazer, pela primeira vez em anos. Ela foi preenchida pelo prazer sombrio. Certamente aquela nova magia poderia ajudá-la a conseguir dinheiro, algum modo diferente de aplicá-la, mas depois de sofrer tanto, o ódio da Lily não permitiria isso. Toda aquela fúria guardada no peito dela a faria jurar vingança a todos os aventureiros. E depois daquele dia, a Lily estava constantemente roubando. Olhando na água o reflexo de seu rosto coberto de sangue e cinzas, a Lily pensou, depois que a magia de enganação dela se acabasse, surgiria alguém que estenderia a mão para ela? Mas ela vai pensar, isso é absurdo. Não havia algo como um príncipe que poderia vir salvá-la.
Isso era algo somente dos contos de fada. Na verdade, não havia coisas como heróis. Ninguém jamais viria por ela. Por isso, novamente, hoje ela colocaria a máscara dela e fingiria ser uma garota inocente, e enganaria outro aventureiro idiota. O próximo alvo dela era uma escolha fácil. Um óbvio novato humano que tinha tentado defendê-la de outro aventureiro nervoso. Novato que disse algo absurdo como eu não poderia ignorar uma garota com problemas. E a Lily só podia rir disso. As palavras daquele aventureiro eram tão inocentes quanto seu cabelo branco. O ambiente em que ele viveu certamente o abençoou, ao contrário de uma certa Prue miserável. Ele obviamente nunca passou por nenhum sofrimento de verdade. Então a Lily iria educá-lo. Ela ia mostrar a ele a verdadeira crueldade da realidade. O preço dessa lição seria a faca negra que ele carregava. Ela iria maculá-lo como macularam a Lily. Traído, ele choraria e nenhuma única alma acreditaria nele. E se a Lily conseguisse colocar as mãos naquela obra-prima que era a faca que ele carregava, ela finalmente poderia se libertar da família dela. Então, a Lily, novamente acreditando que sua única esperança era continuar enganando tanto ela quanto aqueles à sua volta, ela chamou o aventureiro. Ei, você aí, você com cabelo branco. E deixo meus agradecimentos àqueles contribuindo com o canal como membros do mesmo. Valeu, pessoal. Obrigado pela força.